Capítulo 4. Você está acordada, Takako? Era a voz do meu tio, chamando à porta do meu quarto em uma noite do fim do verão. Olhei o relógio e vi que eram 8 horas, horário em que a livraria fecha. Não, estou dormindo, respondi embrulhada no futon. Engraçado, eu achava que gente dormindo não respondesse pergunta. Pois eu estou dormindo meu sono dos 25. É que eu estou enfeitiçada. Ouvi meu tio rir do outro lado da porta de correr. Ah, você está braba comigo. Bem que o Sabu-san me disse. Pode apostar que estou braba. Você sai por aí dizendo que eu estou com feitiço. Desculpe. É que como eu me preocupo com você, acabei falando nisso sem pensar. O Sabu-san vive me perguntando sobre você. Posso falar um pouco com você agora? Tenho que ir a algum lugar e estava pensando em levar você junto comigo. Obrigada pelo convite, mas não tenho interesse, disse eu, decidida para a porta. Mas meu tio não se deu por vencido. Juro que você não vai ter que fazer nada que não quiser, e prometo nunca mais interferir no sono de Vossa Senhoria. Promete mesmo? Perguntei sem confiar muito. Juro de mindinho, se eu não cumprir, pode me dar 300 bordoadas. Levantei-me do futon, arrumei um pouco o cabelo e entreabri a porta de correr. Você jura? Perguntei com um olhar fuzilante. Promessa de livreiro, disse ele sorridente. Nem bem tínhamos saído do prédio da livraria e já havíamos chegado ao nosso destino em uma ruazinha ao lado. É aqui, disse ele, e parou diante de uma casa de madeira. Era uma Kissaten, uma cafeteria em estilo japonês do tipo raro que quase não se vê mais na cidade, cujo dono em geral é um senhor discreto de meia idade com um bigodinho. Uma placa luminosa em que se lia o nome do local, Suboro, brilhava na escuridão. Sempre venho aqui, disse meu tio, empurrando a pesada porta da entrada. Senti um intenso aroma de café. Olá, Satoru-san, seja bem-vindo. Saudou um homem a postos no balcão enquanto derramava água fervente em uma cafeteira de sifão. Oi, tudo bom? Deixe-me apresentar minha sobrinha, Takako-chan. Prazer em conhecer. Sentei-me com meu tio no pequeno balcão e fiz uma saudação com a cabeça. Ainda que desprovido de bigode, o dono tinha um ar discreto, rosto fino e transmitia tranquilidade e segurança. Devia ter uns 40 e muitos. Que diferença do meu tio infantiloide. Eu vou querer um café passado. E você, Takako? Eu também. Olhei ao meu redor. A iluminação era suave, assim como o piano da música ambiente. Era um bom lugar para relaxar. Nas paredes enegrecidas havia muitos recados, escritos ao longo dos anos pelas pessoas que frequentavam a Kissaten. Tudo ali estava em harmonia com a atmosfera do lugar. Ah, que bom estar aqui, pensei, como não pensava havia muito tempo. Senti meu humor melhorar um pouquinho. Este café tem quase 50 anos. Muitos escritores famosos passaram por aqui, explicou meu tio. Não é fácil encontrar um lugar tranquilo como este para escrever. Eu disse admirada. Uns 5 minutos depois, uma atendente trouxe os nossos cafés. Boa noite, senhor Morisaki. E aí, Tomo-chan, tudo bem? Esta é a minha sobrinha, Takako. Prazer em conhecer, cumprimentei. Olá, tudo bem? Respondeu ela sorrindo. A Tomo é cliente fiel da livraria e está sempre lendo. Que exagero, disse ela, ainda sorrindo. Ela tinha mais ou menos a minha idade, ou talvez fosse um pouco mais jovem. Tinha a pele clara, o rosto arredondado e falava de forma gentil. O avental preto lhe caía muito bem. Tive a sensação de que poderíamos nos dar bem. Você gosta de meninas, Takako? Espera aí que tem meninos aqui também.
disse meu tio, gesticulando na direção do balcão. Takano-kun, venha cá. Boa noite, senhor Morisaki, respondeu um rapaz alto e magro, colocando a cabeça para fora da cortina da cozinha. Takano-kun, bem que você podia sair com a minha sobrinha um dia desses, né? Mas era só o que me faltava, disse eu, dando um tapa na mão do meu tio. Takano, que aparentemente era tímido, ficou com o rosto vermelho ao ouvir a sugestão do meu tio. O Takano-kun me disse que um dia quer ter a própria Kisaten. Está trabalhando aqui para aprender o métier, mas parece que é muito desajeitado e está sempre levando puxões de orelha do dono, disse meu tio, saboreando dizer puxões de orelha. O dono do café interferiu. Morisaki-san, assim a sua sobrinha vai achar que eu sou o malvado. O coitado do Takano realmente tinha uma aparência frágil, sem muita firmeza, como se fosse cair ao chão ao menor peteleco. Então não achei nada de estranho no comentário do meu tio sobre ele. Meu tio estava bem animado. Ah, senhora Shibamoto, que bom vê-la! Respondeu todo contente. Logo em seguida foi chamado a outra mesa, cujos ocupantes fez questão de cumprimentar. Quem diria? Quando está na livraria, fica lá parado sem fazer nada, mas é só chegar aqui e muda completamente, pensei, suspirando. Era como se eu tivesse levado um cão para passear e ele ficasse me puxando pela coleira entusiasmado. Aqui todo mundo conhece Santoro, disse o dono do café, rindo com seus olhos gentis, cheios de rugas. Ah, é uma flor de pessoa, ironizei. Nossa, o café daqui é o melhor café que eu já tomei na vida. E este lugar é tão aconchegante. O dono riu baixinho. Obrigado. Ouço muito esse tipo de comentário de jovens como você que não pegaram a época em que havia muitos destes cafés. Como é mesmo o seu nome, Takako? Você nunca tinha vindo a este bairro antes? Nunca. Faz pouco tempo que vim morar na livraria. Ah, você está morando na livraria Morisaki? Que legal! Aproveite para conhecer melhor Jimbocho. Tem muita coisa para se ver por aqui. Sim, eu sei, respondi sem entusiasmo. O que foi? O meu tio vive dizendo a mesma coisa. Não me surpreende. Acho que não conheço ninguém que ame tanto este bairro quanto o seu tio. Pois é, já eu não vejo que tanta graça pode ter. Mas do seu café eu gostei muito, quero voltar muitas vezes aqui. Venha sempre que quiser, disse ele, estreitando os olhos e sorrindo. Ficamos um bom tempo na Kisaten. Quando saímos de lá era tarde da noite. Fomos caminhando pelas ruas, sem rumo. O vento noturno já anunciava o outono, soprando frio em nossos rostos. Meu tio, que depois do café tinha pedido uma cerveja, estava bastante bêbado. Ia na minha frente, trocando as pernas como uma gaivota tonta, enquanto murmurava coisas como "Ah, que noite linda!". Aquela era a primeira vez que saía para passear com o meu tio, ao menos desde a infância. Quando eu era pequena, eu e ele saímos de mãos dadas para fazer o que chamávamos de expedições, entre aspas, nas redondezas da casa do vovô. Ficávamos nisso o dia inteiro. Por que será que eu gostava tanto dessas expedições? Eu era uma criança introvertida, filha única, e meu tio fora como um irmão mais velho para mim e que tornava esses encontros algo muito especial. Distraída, recordei que a gente ia para o quarto dele de 4 tatames e meio, pequeno e sempre bagunçado, e às vezes a gente cantava alguma canção dos Beatles que ele acompanhava mal ao violão. Ou ainda a gente esquecia do mundo lendo algum mangá de Tezuka Osamu
ou de Ishinomori Shotaro. Olhei para ele caminhando à minha frente e era como se eu voltasse a sentir um pouco desta proximidade daquela época. Dirigi-me àquela incerta silhueta. Tio. Sim, o que foi? Disse ele com seu olhar infantil, se voltando para trás. Como você era quando tinha a minha idade? O que fazia? Na sua idade eu passava o tempo todo lendo. Tá, mas isso você continua fazendo. Ah, eu viajava. Viajava? Sim, arrumava algum emprego temporário, juntava um dinheirinho. Fui a muitos lugares de mochila nas costas, Tailândia, Laos, Vietnã, Índia, Nepal. Também fui uma vez à Europa, passando por diversos países. Nunca imaginei que ele fosse capaz de tanta iniciativa. Mas e por que inventou de fazer isso? Não teria sido melhor procurar um emprego estável? Pois é, será? Disse ele interrogativo de braços cruzados, como se precisasse se lembrar de alguma coisa. É difícil explicar, mas resumindo, eu acho que eu queria ver muitos mundos com meus próprios olhos. Eu queria saber que eus, entre aspas, eram possíveis. Queria saber se existia um eu que fosse dono de si próprio, que não pertencesse aos outros. Para mim, esse papo de correr o mundo atrás de possíveis eus estava em flagrante contradição com o eu que decidira voltar ao Japão para ser dono de um sebo de livros. Além disso, o que ele havia dito não fechava com a imagem que eu tinha dele de quando eu era pequena. Já adulta, eu até entendi um pouco melhor do que ele estava falando. Claro que quando eu estava na faculdade também sonhei um dia ser alguém livre, sem amarras e viver de acordo com meus valores e sentimentos. Mas é claro que no fim não tive coragem para realizar nada disso. Talvez fosse por isso que meu tio era capaz de comportamentos tão extravagantes, de uma atitude tão despreocupada com a vida. Senti uma pontinha de inveja dele. Entre 20 e 30 anos eu fui meio sem rumo na vida. Meu pai ficava louco comigo, mas de repente ele ficou doente e morreu. Então, só me restou vir, trabalhar na livraria, continuar o legado dele. E você se arrepende? De maneira alguma, ele riu. Não encontraria no mundo emprego melhor para mim. Este bairro é perfeito para alguém que, como eu, adora livros. Tenho orgulho de ter um negócio neste lugar. Por causa disso, minha gratidão por meu avô, por meu pai, é infinita. Que sorte você tem! Como assim? Ué, você ganha a vida fazendo aquilo que gosta. Não é bem assim. No início tive bastante resistência. Nunca tinha me ocorrido que seguiria a carreira do meu pai. Hoje em dia mesmo passo tempo lidando com problemas que não sei resolver. Mas também ninguém nasce sabendo o que quer da vida. A gente vai descobrindo o que quer à medida que vai vivendo. E eu aqui sem fazer nada, desperdiçando minha vida. Meu tio deu uma risada gentil. Aí é que você se engana. Isso também faz parte da vida. De vez em quando a gente tem que parar tudo e reavaliar. É como se fosse uma parada na longa viagem que é a vida. Aqui é como um cais, onde você ancorou seu navio por um tempo para descansar. Quando se sentir melhor, é só zarpar de novo. Até parece que você pensa assim. Vive me dizendo para não dormir tanto. Ele riu. O ser humano é um animal cheio de contradições. Também tive que rir. Combinava bem com ele dizer uma coisa dessas. E com suas viagens e seus livros, você aprendeu muito. Pois é, quanto mais se viaja, quanto mais se lê, a impressão, na verdade, de que menos se sabe. Isso também faz parte da vida. Como é aquele haikai do Taneda Santoka?
entre aspas. Depois da montanha, a outra montanha e depois a outra montanha. Tio, eu disse criando coragem para perguntar algo que havia muito queria saber. O que foi? Por que a tia Momoko foi embora? Hum, no fundo, eu e ela somos pessoas muito parecidas em muita coisa. Foi o que nos uniu no início, mas também foi o que nos separou. Eu a conheci em uma das viagens que eu fiz. A gente se apaixonou. Mas a vida não é uma eterna viagem. Em algum momento, a gente tem que desembarcar em algum porto. Eu pensei que o meu porto seguro seria o mesmo dela, mas no fim não foi. Puxa, e como você se sentiu quando ela foi embora? Ficou triste? Pois é. Ele olhou para cima, para uma grande nuvem que cobria o céu. Claro que fiquei triste, mas hoje eu só quero que ela seja feliz, esteja onde estiver, fazendo o que estiver fazendo. Ah, tá. Eu disse incapaz de entendê-lo. Ela abandonou você e você quer que ela seja feliz? Mas a Momoko foi a única mulher que amei de verdade na vida. Isso não vai mudar nunca. As memórias que eu tenho dela, isso fica para sempre. De certa forma, ainda amo a Momoko. Queria perguntar a ele como podia pensar assim, mas ele me pareceu tão frágil sob a luz do poste que achei melhor deixar por isso mesmo. Naquela noite não sei por que demorei para pegar no sono. Estava estranhamente agitada, já era alta madrugada e eu ainda não tinha me acalmado. Fiquei um bom tempo me revirando no futon, com os mais diversos pensamentos se misturando desordenados, até que parecia que minha cabeça ia explodir. Fui tomada de memórias ruins, preocupações com o futuro, tudo girando. Chegou um momento em que não consegui mais suportar. Levantei-me de supetão. Sentia-me asfixiar. Precisava fazer alguma coisa. Pensei em ver televisão, mas tinha uma pilha de livros na frente do aparelho. E às 3 da manhã nem tinha mais nada de bom passando. Se eu tivesse algum livro, pensei no meio da escuridão, podia ler para passar o tempo, seria algo para fazer. Nesse momento soltei entre aspas, mas que sonsa! Eu não estava em uma livraria. Ali tinha livro que não acabava mais. É que até então eu só tinha considerado eles como meus inimigos. Era difícil até de me lembrar que eles serviam para alguma coisa. Liguei a luz e me pus a procurar. Dentre os livros que estavam mais à mão, alguma coisa que me interessasse. O problema é que eu não fazia ideia do que, naquela quantidade de títulos, pudesse ser de meu interesse. Todos pareciam iguais, cheirando a mofo. Meu tio, tenho certeza, teria sido capaz de, em um instante, identificar ali diversas preciosidades de seu agrado. Meio sem saber o que fazer, fui até a pilha de livros de bolso, fechei os olhos e peguei um livro qualquer ao acaso. O título era Até a Morte da Menina. O autor era Muro Saisei. Eu me lembrava vagamente de ter ouvido o nome do autor nas aulas do ensino médio, mas fora isso não sabia nada dele nem do livro. Me enrolei no cobertor e comecei a ler sob a fraca luz. Não tinha nenhuma ideia preconcebida sobre o que ia encontrar. Imaginei que ia me entediar logo em seguida e acabar pegando no sono. Qual não foi minha surpresa? 1 hora depois eu estava completamente imersa no universo da novela. O texto tinha partes bem difíceis, com palavras complicadas, mas o tema eram as relações pessoais e a psicologia das pessoas comuns, o que capturou com facilidade o meu interesse. O personagem principal era de Kanazawa e sonhava
desde criança em se tornar um poeta. Com esse objetivo, vai morar em Tóquio, instalando-se em Nezu, que é onde se passa a maior parte da história. Ele se envolve com a meia-irmã e depois com a namorada de um amigo. A menina, entre aspas, morta do título, é uma garota que o personagem principal conhece por acaso, numa época em que estava na miséria e sem trabalho. Ao conviver com ela, o coração dele, tão machucado pela vida, começa a se fortalecer, ainda que por um curto tempo. O que mais me atraiu na história foi a maneira serena e delicada como o autor descreve as dificuldades da infância e a triste juventude do protagonista. Algo não dito expressamente no texto, uma certa gentileza, foi me ganhando mais e mais à medida que eu ia lendo. A narrativa era poderosa porque o autor escrevera a partir de um sólido amor pela vida. Quando fui ver, o dia lá fora já estava clareando. Eu tinha lido mais de 100 páginas. Quando o tio Satoru chegou na loja à tarde, eu não cabia mais em mim de vontade de contar-lhe o acontecido. Ele não estava esperando a recepção entusiasmada e ficou com os olhos arregalados quando eu fui correndo falar com ele. Ai, adorei essa história, eu disse mostrando o livro. O rosto do meu tio se iluminou. Parecia uma criança que ganhara um ótimo presente de aniversário. Sim, essa história é muito boa mesmo. Muito, muito boa, emocionante. Respondi por falta de palavras melhores. Emocionante não dava conta de explicar a complexidade dos meus sentimentos. Que bom que você gostou do livro, Takako. Mas o que deu em você para começar com Muro Saisei, com tanta coisa mais alegre? Ele parecia tão feliz que me contagiou. Ficamos um tempo conversando sobre o livro. Fui tomada pela felicidade que as pessoas sentem quando descobrem um ponto em comum com alguém com quem até então acreditavam não ter nada de parecido. É uma enorme alegria, mesmo que o companheiro de interesse seja meu tio. Não. A alegria é tanto maior porque era alguém como meu tio. Às vezes, o que abre uma porta para a gente é algo inesperado. Eu sentia como se aquele livro tivesse aberto uma porta para mim. A partir de então, passei a ler um livro atrás do outro. Era como se um desejo de leitura, até então adormecido, tivesse de repente subido à superfície. Lia um livro de cada vez com calma, saboreando cada página. Eu tinha todo o tempo do mundo e sabia que nunca me faltariam livros para ler. Nagai Kafu, Tanizaki Shunichiro, Dazai Osamu, Sato Haru, Akutagawa, Ryunosuke, Uno Code. Fui lendo com avidez os títulos que mais chamavam a minha atenção. De alguns autores eu lembrava do colégio, de outros nunca tinha ouvido falar. Achava sem muita dificuldade livros novos que me despertavam a vontade de ler. Eu não sabia até então que ler podia ser algo tão maravilhoso. Cheguei a pensar que tinha desperdiçado todos os anos pregressos sem ler. Deixei de passar o dia inteiro na cama. Não sentia mais necessidade de dormir tanto. Em vez de fugir da realidade, dos sonhos, quando meu tio chegava para o turno da tarde, eu ia para meu quarto continuar a leitura, ou se não, levava meu livro para ler na Kisaten. Os livros usados têm em suas páginas uma quantidade de história que até então era desconhecida para mim. E isso não se limitava à história das narrativas. Em cada livro eu descobria vestígios de sua longa existência. Por exemplo, quando estava lendo o conto Paisagem Interior,
de Kade Motojiro, encontrei este trecho sublinhado. Leitura do trecho. Abre aspas. Observar é algo extraordinário. Parte do espírito, ou talvez todo ele, é transferido para aquilo que se observa. Fecha aspas. Alguém antes de mim leu este livro e, ao chegar nesta frase, se encantou a ponto de achar que precisava sublinhá-la. E eu, igualmente encantada pelo texto, senti como que uma conexão com este leitor anterior. Mais de uma vez encontrei dentro de livros flores secas usadas como marcador de página. Quando isto acontecia, eu tentava imaginar, pelo que restava de seu aroma, que tipo de pessoa as pusera ali, em que época e com que sentimentos. Esse tipo de encontro para além do tempo só é possível com um livro usado. Foi então que comecei aos poucos a me apaixonar também pela livraria Morisaki, onde ficavam todos esses livros que aprendi a amar. O tempo que eu passava ali, naquele pequeno espaço de tranquilidade, me parecia cada vez mais precioso. Aos poucos fui aprendendo sobre os autores das obras à venda e me familiarizando com os clientes habituais. Um dia, reconhecendo minha mudança, até o senhor Sabo comentou: Muito bem, mocinha, grande progresso. Outro hábito que adquiri nesta época foi o de andar pelas ruas do bairro de Jimbocho. Fazia menos calor, o que me dava mais vontade de passear na rua. As folhas das árvores iam a cada dia amarelando mais, e meu humor ia pouco a pouco melhorando. Em meus passeios, comecei a observar o bairro com olhos completamente diferentes dos que tinha ao chegar aqui. As ruas me pareciam agora como uma grande aventura. Tanto as grandes avenidas como as alamedas estreitas estavam cheias do charme da cidade baixa, com seus sebos de livros, suas kissaten, seus bares exóticos. Tinha vontade de entrar em todas as lojas, de saborear aquela atmosfera tranquila, muito diferente do frenesi da metrópole que um dia me dera tanta repulsa. Com o tempo, vi que cada um dos sebos de livros tinha seu colorido especial. Para quem gosta de narrativa de ficção, havia inúmeras lojas com as mais diversas especialidades, como literatura estrangeira, romances históricos, etc. Havia as que só vendiam revistas de cinema, as que se especializavam em literatura infantil e até as que vendiam livros antigos da era Edo, encadernados à moda tradicional japonesa. Os donos das livrarias também variavam bastante de estilo. Alguns eram casmurros e mal-humorados, outros mais joviais e simpáticos. Um dia passei na frente do Centro de Informações Turísticas e resolvi entrar. Um folheto que peguei informava que há no bairro de Jimbocho mais de 170 livrarias. Não era de espantar que meu tio afirmasse que aquela era a maior zona livreira do mundo. Quando me cansava de caminhar, ia descansar em alguma kissaten. Não há nada que combine mais que um café com o friozinho desta época do ano. Sentia todo o meu corpo relaxar ao sorver o primeiro gole da bebida quentinha. Meus dias se passavam assim quando o outono chegou. Não havia dúvida de que minha nova rotina tivera um impacto positivo na minha disposição. Aos poucos, consegui afastar os pensamentos negativos que por tanto tempo predominaram no meu dia a dia. Com a minha melhora de humor, comecei a fazer amizades no bairro. O dono e os empregados da Kissaten, Soboro,
Já estavam acostumados a me verem lá e eu fiquei muito amiga de Tomo, a atendente. A Tomo estava no primeiro ano do curso de letras e nas horas vagas trabalhava na Soboro. Volta e meia aparecia na livraria Morisaki para olhar os livros. Tinha 2 anos a menos que eu. Parecia muito calma e gentil, mas no fundo possuía uma personalidade muito exaltada e passional. Como boa estudante de letras, nutria um amor intenso pelos escritores de sua preferência. Eu gostava muito da complexidade do seu caráter. Ela começou a aparecer na livraria no caminho de volta do trabalho e criamos o hábito de ir para o andar de cima para conversar e tomar um chá, rodeadas pelas pilhas de livros. Na primeira vez que Tomo entrou no quarto de cima da livraria, seu rosto se iluminou. Este lugar parece um sonho. É? Você acha? Tão pequenininho, só tem um fogão de 2 bocas, disse eu, expressando minha opinião pragmática de quem tinha que viver naquele lugar nada conveniente. Mas é muito melhor assim, respondeu ela, como quem acha que eu não sabia de nada desta vida. Não tem nada de supérfluo, só livros e mais livros à vontade, mas é o paraíso. Se você diz, pode ter certeza, exclamou ela com os olhos brilhantes. Dei uma olhada em torno. Até então, não tinha achado nada demais naquele quarto. Mas com os comentários de Tomo, para minha surpresa, ele começou a parecer muito mais interessante. Ela propôs embelezar ainda mais o quarto com algumas flores. Fomos na floricultura da esquina e compramos um buquê de cosmos, que pusemos em um vaso sobre a mesinha. Desde então, adquiri o hábito de enfeitar o quarto com flores da estação. Um dia, quando já estávamos mais íntimas, ocorreu-me perguntar: Tomo-chan, de onde surgiu essa sua paixão por livros? Ela respondeu com sua habitual suavidade: Pois é, por que será? No ensino fundamental eu era muito calada, tinha muito medo de dizer o que eu pensava, mas por dentro estava sempre imersa em um turbilhão de emoções. Eu tinha uma imagem muito negativa de mim mesma. Nesta época encontrei em um livro de Dazai Osamu, que minha irmã mais velha tinha em casa, o conto, entre aspas, A Aluna. Foi aí que tudo começou e de lá para cá continuo louca por livros. É mesmo? Acho que todo mundo que gosta muito de ler tem uma história deste tipo, de um encontro inesquecível com um livro, disse eu emocionada. Vamos torcer para ainda termos muitos encontros desse tipo, disse ela rindo. Tomara mesmo, concordei. Nessa mesma época, graças a Tomo, aconteceu-me outro episódio notável. Certo dia, no início da tarde, eu estava sozinha na livraria quando o Takano, colega da Tomo na Kissaten, chegou sem avisar. Como ele trabalhava na cozinha, até então eu não tinha tido muitas oportunidades de conversar com ele. Seu corpo esguio se destacava ainda mais em contraste com o ambiente da livraria. Konnichiwa! Saudei tão logo o vi. Ele curvou-se em resposta. Olhava para todos os lados, como se estivesse nervoso. Que rapaz estranho, pensei. Está procurando alguma coisa? Não, pois é que balbuciou, confuso. Mas o que será que ele quer? Fiquei me perguntando. Estava com o rosto corado. Era como um garoto constrangido diante da menina de quem gosta. Ai, será que ele gosta de mim? Alarmei-me. Naquele dia em que meu tio lhe dissera para sair comigo, eu lembrava que o Takano ficou muito encabulado. Era só o que me faltava, pensei, sentindo-me também constrangida.
Um silêncio desconfortável recaiu sobre a loja. Estava difícil de respirar, como se o ar estivesse rarefeito. Quando eu não achava mais que pudesse aguentar a tensão, já ia abrir a boca para dizer alguma coisa quando ele falou primeiro em voz bem alta. Eu queria perguntar uma coisa. Eu tinha tanta certeza de que ele estava prestes a se declarar, que já estava pensando em como poderia rejeitá-lo sem magoá-lo. No entanto, o que ele disse em seguida não tinha nada a ver com o que eu estava esperando. A Aihara-san vem sempre aqui, não? Indagou com o rosto rubro. Aihara é o sobrenome da Tomo? Isso. Sim, normalmente ela vem aqui no intervalo do almoço da Kissaten. Por quê? E quando ela vem, sobre o que vocês conversam? A minha temperatura interna foi de alta a baixa em um instante. Meu coração chegou a pedir que lhe devolvessem a atenção de momentos atrás. Perguntei um pouco contrariada: então você gosta da Tomo? Não, não é nada disso. Pode me contar, ela é muito querida. Mas eu acho que você a conhece muito melhor que eu. Afinal, vocês trabalham juntos na Kissaten. Ih, que nada. Eu fico fechado na cozinha, ela atende no salão. E eu não levo muito jeito com as palavras. Notei que você era tímido desde a primeira vez que te vi. Será que ela tem namorado? Inquiriu com o alarme na voz de quem pergunta a coisa mais importante do mundo. Pois é, sabe que até hoje a gente nunca falou sobre isso? Bom, mas ela é muito bonita, simpática, não me surpreenderia se estivesse namorando. Será que você poderia, como quem não quer nada, perguntar sobre isso da próxima vez que se virem? Mas por que eu, se o interessado é você? Você é que tem que perguntar, ué. Como vocês são amigas, seria mais natural você perguntar. E eu nunca falei com uma garota na vida. E eu sou o quê? Está falando com uma agora, disse eu atônita. Mas ele não pareceu entender. Posso pagar pelo favor. Se você me ajudar com isso, sempre que for na Kissaten, o café é por minha conta. Aí eu vi vantagem. Sério mesmo? Então eu vou lá todo dia tomar café. Todo dia? Daí fica complicado. Mas você é pão duro, hein? Com o módico investimento de uma xícara de café por dia, você poderia se aproximar da pessoa amada. Tá bom, respondeu ele a contragosto. Mas você tem que me prometer que ela não vai ficar sabendo de nada disso. Claro que não, né? Prometi levando uma das mãos ao coração. Assim selamos um pacto secreto. Ele me confessou que estava apaixonado por ela havia quase 6 meses. E nesses 6 meses eles nunca conversaram nada além dos cumprimentos do dia a dia. Todo esse tempo ele permaneceu admirando Tomo à distância. História deprimente, na verdade, mas com um quê de emocionante. Depois que aceitei o desafio, estava disposta a qualquer coisa para que os dois ficassem juntos. Tomo poderia pensar que não era da minha conta, mas o Takano era um bom rapaz, ainda que tímido e desajeitado. Ele só precisava de uma chance. Assim, não medi esforços para ganhar meus cafés, digo, em prol da felicidade dos dois jovens. A primeira coisa foi fazer a Tomo diversas perguntas pessoais. Ela não tinha namorado e não estava interessada em ninguém. Sua cor preferida era o azul escuro. Seu animal preferido, o arganaz do Japão. Seu bairro preferido, óbvio, era Jimbocho. Tornei-me uma especialista em tomologia. Acho que ela, que não sabia a razão da minha curiosidade, não curtia muito o interrogatório. A cada nova informação, ia até a Suburo contar para Takano, enquanto tomava meu café recompensa. O animal preferido dela é o arganaz do Japão, eu dizia baixinho, debruçada no balcão.
Nossa, o arganaz, que incrível! Respondia ele também baixinho. O dono da Quissatem, que gostava de uma fofoca, convenceu-se de que estávamos de namoricos e espalhou a novidade por entre os clientes do estabelecimento. Mas meu esforço era inútil. De nada adiantava toda aquela investigação, pois o Tacano, medroso, nunca arrumava uma maneira de conversar com a Tomo. Quando soube que ela não tinha namorado, ele deu um grito de vitória. Mas se fosse depender dele para que os dois começassem a conversar, a coisa ainda ia demorar uma década, não tinha sentido. De todos os envolvidos, eu era a que estava ficando impaciente. Fiquei quebrando a cabeça, tentando achar uma maneira de fazer com que os dois conversassem. Nisso aconteceu uma feliz coincidência. Estava eu bem bela tomando meu chá, quando uma tarde a Tomo me falou que ia ter uma feira de livros usados. Que feira é essa? Perguntei distraída. Você não sabe? Todos os anos no outono, os livreiros fazem uma feira ao ar livre. O bairro fica tomado de gente. Parece divertido. Seu tio também participa. Nossa, é mesmo? Claro, todos os livreiros participam. E meu tio, sendo meu tio, mais uma vez esquecera de me avisar de uma coisa importante. Ah, mas ele me paga. Prometi a mim mesma. Você não quer ir à feira comigo? Perguntou ela. E foi nesse momento que tive uma epifania. Era uma oportunidade única. Precisava avisar o Tacano quanto antes. Estava tão afobada que aceitei 2 vezes. Sim, sim, vamos, vamos.